Aula de hoje, a prova Brasil. Pessoal, nós vamos fazer essa semana, ou melhor, na aula de hoje, o simulado do A Prova Brasil. É o simulado das 4 primeiras lições. A primeira lição é reta numérica e operadores com números inteiros. Já vimos isso em nossas aulas sobre o nosso livro, né? A segunda lição fala dos problemas com números inteiros. Também vimos problemas também do nosso livro. Já a lição número 3 fala de unidades de medida e raiz quadrada. Vamos então falar rapidamente sobre as medidas e a raiz quadrada. As medidas em questão são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, aqui é um A, gente, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Pois bem, gente, essas são as unidades de medida de comprimento, ok? Sendo que 1 metro é a unidade de medida fundamental. O decâmetro mede 10 metros. O hectômetro mede 100 metros. E o quilômetro mede 1000 metros. Para a direita, temos as unidades de medida que são submúltiplos do metro. Temos o decímetro, que é 0,1 metro. O centímetro, que é 0,01 metro. E o milímetro, que é 0,001 metro. Temos que, quando nós queremos ir de uma medida maior para uma medida menor, nós vamos multiplicar, de uma maior para uma menor, nós vamos multiplicar por 10. Ok? Deixa eu fazer de uma maneira mais interessante. De uma maior para uma menor, nós vamos multiplicar por 10. Sempre vai ser assim. Vamos então dar um exemplo, ok? Um metro, ele é igual a quantos decímetros? Note que um decímetro, ele está uma casa à direita do metro. Então, nós vamos multiplicar por 10. 1 metro é igual a 10 decímetros. E se a gente caminhasse 2 casas para a direita? Por exemplo, 2 metros. Ele é igual a quantos milímetros? Se nós vamos sair do metro e vamos caminhar 1, 2, 3 casas para a direita, nós vamos multiplicar por 10 3 vezes. Multiplicar por 10 é a mesma coisa, 3 vezes, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Por 1000, desculpe. Então, 2 metros é igual a 2000 milímetros. Então, note que não tem dificuldade. Se nós formos uma casa para a direita, nós vamos multiplicar por 10.
Se formos 2, vamos multiplicar por 100. Se formos 3, vamos multiplicar por 1000. E assim sucessivamente. Agora, a questão é, e se nós formos de uma unidade menor para uma maior? O que é que nós vamos fazer? Nesse caso aqui, ó, vai ser o sentido oposto, né? Vai ser o sentido oposto aqui que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos sair de uma unidade menor para uma maior. Então, ó, vejam só que nós vamos trabalhar agora no sentido oposto. Se antes nós íamos para a direita, agora nós vamos para a esquerda. Se para a direita a gente multiplicava, para a esquerda a gente vai dividir. Ou seja, se para ir para uma unidade menor a gente multiplicava, da maior para menor, da menor para maior a gente divide. Então vamos dar um exemplo. 1000 metros. Falta um zero, né, gente? 1000 metros é igual a quantos quilômetros? Entendeu, gente? 1000 metros é igual a quantos quilômetros? Qual valor eu vou colocar aqui no x? Se a gente sai do metro e vai para o quilômetro, vamos dividir 1, 2, 3 vezes. Ok? Dividir 3 vezes por 10 é a mesma coisa que dividir por 1000. Dividir por 10 duas vezes é o mesmo que dividir por 100. Dividir por 10 três vezes é o mesmo que dividir por 1000. Então, 1000 metros será igual a... Quanto é 1000 dividido por 1000? É 1. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Vejamos agora 100. 100 não, vamos colocar um número diferente. 150 centímetros é igual a quantos metros? Ok? Qual é o valor que nós vamos colocar no x? Vamos sair do centímetro e vamos para o metro. Vamos então caminhar 2 casas para a esquerda. Então vamos dividir 2 vezes por 10. E o que é que significa dividir por 10 2 vezes? É o mesmo que dividir por 100. Então, 150 centímetros é o mesmo que 1,5 metros. 150 dividido por 100 é 1,5. Agora que já trabalhamos a nossa unidade de medida de comprimento, vamos então trabalhar o segundo assunto dessa atividade. Ou melhor, dessa lição da Prova Brasil, que é a raiz quadrada. Bem, a raiz quadrada, ela é algo muito simples. A raiz quadrada, ela é o inverso da potência quadrada. Então, vamos com os primeiros números. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. Isso aqui vai significar o seguinte. A raiz é o inverso da potência. Então, raiz quadrada de 1
Eu vou nesse sentido aqui, ó. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4. Quem é raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9. Quem é raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16 é 4. Ok, gente? Então, a raiz quadrada é aquele número que, quando elevar ao quadrado, vai dar o nosso radicando, né? O radicando é o valor que está dentro da raiz. Em outras palavras, é só você pensar. A raiz quadrada de 1 é o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 1. Qual é o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 1? 1 vezes 1, que é 1. A raiz quadrada de 4 é o número que, quando multiplica por ele, vai dar 4. Então, qual é o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 4? É 2. 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 9. E esse número é 3. E a raiz de 16 é o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 16. E esse número é 4. E se nós tivermos que calcular a raiz de uma fração? Então, gente, qual é a raiz de 25/36? É simples, né, gente? Nós vamos calcular a raiz do numerador e a raiz do denominador. Qual é o número que, quando multiplica por ele, dá 25? É 5. Qual o número que, quando multiplica por ele mesmo, dá 36? É 6. Então, a raiz de 25/36 é 5/6. Lembrando que, quando a gente fala raiz, estamos falando da raiz quadrada, ok? É como se a gente tivesse um 2 aqui, ó. Sempre que não tem nada aqui, o número é 2, tá bom? E vamos então com a última lição para esse Aprova Brasil, que é o chamado plano cartesiano. Plano cartesiano. Gente, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um plano que é composto por duas retas verticais, ou seja, uma reta está em pé e a outra está deitada. Onde essas retas se cruzam é o zero. Para a direita fica positivo, ó, 1, 2, 3. Para a esquerda fica negativo, -1, -2, -3. Para cima também é positivo, 1, 2. Para baixo também é positivo, não, para baixo é negativo, -1, -2, ok? Então, a reta ela cresce para a direita e diminui para a esquerda. Essa reta é o chamado eixo X, ou então abscissa. Já a reta que está em pé, ela cresce para cima e diminui para baixo. Essa reta é o chamado eixo Y, ou ordenada. Tá bom? Então, todo número, todo ponto no plano é representado por uma letra e por duas coordenadas. As coordenadas são o x e o y do ponto. Ou seja, são as abscissa e ordenadas do ponto. Então, vamos aqui escrever o ponto -1, -1. Ó, a abscissa dele é -1. Então, vamos marcar aqui, ó, -1. E a ordenada dele é -1 também. Então, vamos marcar aqui, -1. E agora,
a gente vai pegar da abscissa e vai na direção da ordenada. E vai pegar na ordenada e vai na direção da abscissa. E marca o ponto aqui. Então, o nosso P, que tem -1 e -1, é esse ponto aqui. Eu vou até desfazer uma coisa aqui. Porque eu marquei a abscissa e a ordenada com um ponto. E não é legal. Vamos fazer assim, ó. A abscissa é -1. Vamos marcar aqui, ó, uma retinha paralela na abscissa dele, na direção da ordenada. E a ordenada dele é -1. Então vamos marcar aqui, ó. Pronto, agora nós temos aqui bem bonitinho. O ponto -1, -1. E se nós tivéssemos o ponto, vamos fazer o ponto Z. O ponto Z que tem abscissa 2 e a ordenada -1. Então, gente, ó, a abscissa dele é 2. É aqui, ó. E a ordenada é -1. Aqui, ó. Então, aqui é o ponto Z. Note que quando a gente sai em uma reta de Z até o eixo da abscissa, vai pegar -2. E quando ela sai de uma reta do ponto Z até o eixo da ordenada, vai pegar quem? -1. Vamos, para terminar, calcular um último ponto, o ponto M, que tem abscissa 3 e ordenada 2. Ó, 3 e 2. São esses pontos aqui. Então, lembrando, ó, o X vem primeiro, que é o 3. E o Y vem depois, que é o 2. Eu vou apagar um pouquinho aqui, para fazer um plano cartesiano maior. Então, o plano cartesiano ele é assim, ó. Fazer um pouquinho maior. Aqui temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o -1, o -2, o -3, o -4, o 1, o 2, o 3, o -1, o -2, o -3. Então, se nós formos ligando, nós vamos ter aqui, ó, -1 e 1. -2 e 2. -3 e 3. Aqui nós temos -1 e 2. -1 e 3. Ó, -2 e 1. -2 e 3. Se nós formos preenchendo todos os pontos, nós então iremos formando o nosso plano, ok? Lembrando que o plano cartesiano ele tem infinitos pontos. Agora vamos então ver as páginas da nossa atividade. Nós vamos fazer o simulado, que começa na página 34 e vai até a página 41. Fim de aula, pessoal. Por hoje é só.